Abra a Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 14, a partir do verso de número 3. Nós vamos aqui falar um pouquinho desta história que me chamou muita atenção, aonde a atitude de uma mulher, ela fez toda a diferença aos olhos de Cristo, e o próprio Senhor, então, ali defende ela diante daquilo que estava acontecendo, né? As acusações, veio um levante ali, e mesmo assim, com tudo que estava acontecendo, eu vejo que Jesus então defende ela naquilo que ela estava passando, naquilo que ela estava enfrentando. Vamos fazer a leitura, eu vou destacar aí o verso de número 8, mas vamos começar aqui no 3. E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmo se indignaram e disseram: para que se faz esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dar-lhes aos pobres. E bravamente contra ela, eles ficaram, né? O 6, Jesus, porém, disse: deixai-a, para o que a molestai? Ela fez-me a boa obra. Porque sempre tende aos pobres convosco e podeis fazer-lhes bem quando quisestes, mas a mim nem sempre me tendes. Agora, igreja, ó, esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Nós vamos destacar aqui duas coisas importantes. De início, irmãos, essa frase, o início aqui do verso 8, esta fez o que podia. Nós vamos falar em cima disso aqui. Você tem feito o que você pode? Você faz para Deus aquilo que é, irmãos, né, vamos dizer assim, dever seu mesmo? Ou muitas vezes a gente está fazendo as coisas de corpo mole, de qualquer forma, de qualquer maneira, quando der, quando eu quiser, quando, né, surgir ali uma oportunidade. E Jesus destaca, né, diante ali, irmãos, de uma confusão que estava sendo criada. Veja que quando então um dos discípulos viu que ela tinha derramado unguento, podia vender, a confusão estava se criando. E Jesus, no verso de número 6, o que ele faz? Deixa ela. Para de perturbar, para de incomodar. E aqui eu vejo, irmãos, quando a gente faz tudo que a gente pode, nós temos Deus para nos defender. Amém, igreja? Guarda isso no teu coração. Diga comigo mais uma vez: quando a gente faz tudo que podemos, diga assim, Deus se levanta para nos defender. Muda a versão aqui, por favor, coloca viva no verso 6 mesmo. Esse verso 6 é a defesa de Cristo para aquela mulher. Veja que Jesus, vendo a confusão se armar, né, as críticas vir, né, contra aquela mulher, e Jesus então fala o que, igreja? Jesus disse o que? Deixem ela em paz. Por que criticá-la por haver feito uma coisa boa? Olha o Cristo defensor aí, irmãos. Cristo vai sempre nos defender quando a gente faz aquilo que a gente pode, né? Só que muitas vezes o que está acontecendo? A gente não está tendo essa defesa da parte de Deus, até porque nós não estamos fazendo aquilo que podemos fazer. O Senhor está esperando que a gente faça algo, irmãos, de coração, algo que, né, venha verdadeiramente glorificar a Ele, mas muitas vezes a gente pode até estar fazendo, mas não é de coração por inteiro. Não é de forma voluntária, muitas vezes forçado, obrigado, é porque tenho que fazer. Mas entenda aqui, irmãos, procura meditar. Não sei se você conhece essa história, o contexto dessa história: uma mulher simples, uma mulher que era movida por amor, ela pega o vaso de unção, né, de alabastro que ela tinha, e ela então ela derrama, aos olhos humanos era um desperdício.
Era algo que não poderia fazer, porque era um valor, irmãos, né, considerável, era um valor altíssimo. E essa mulher, com simplicidade, movida pelo amor, ela está fazendo tudo o que ela pode para oferecer, para dar, para entregar ao seu Cristo, ao seu Mestre, irmãos, de todo o seu coração. Então veja que Judas logo então começa a criticar, Judas logo começa, irmãos, a criar, né, situações, mas o que acontece? Jesus se levanta para defender. Diga para a pessoa que está perto, ou para você mesmo, diga assim: quando você faz tudo que você pode, vai ter sempre pessoas que vão te criticar. A crítica vem, irmãos. Você está fazendo tudo que você pode, pela família, pelo trabalho, pela igreja, pela obra, por Deus. Você pode dar o seu melhor, está fazendo tudo por amor. Sempre vai ter o que, igreja? Pessoas para te criticar. Não era para ser assim, né? Podia ser de outro jeito, de outra maneira. Irmãos, então que você aprenda com essa lição. Você está fazendo por amor? Vai ter gente que vai se levantar para te criticar, para se levantar contra você. Para quê? Para te atingir, para você parar de não fazer mais, né? Você não vai fazer mais por amor. Tem críticas que vêm, irmãos, para te barrar, para te, né, colocar na parede, te intimidar. E você não pode olhar para as críticas. Você não pode olhar, irmãos, para aquilo que estão dizendo. Veja que você pode fazer o seu melhor, você pode fazer, irmãos, por amor, você pode fazer sempre de todo o seu coração. Sempre vai ter alguém que fala assim: não dá bom ainda. É assim ou não é? Você faz pela família, faz pelo trabalho, faz pela igreja, irmãos, você está dando a vida, e sempre vai ter alguém: podia ser melhor. Não é desse jeito não. Mas uma coisa que Deus olha, irmãos, é o louvor que está sendo entregue naquilo que estamos fazendo. Então, igreja, continue fazendo tudo o que você pode, ainda que tenha pessoas que se levantem para te apontar, né, te criticar, dizer que você está fazendo errado, que não era para você fazer isso. Mas Jesus defende ela dizendo: ela fez tudo que ela pôde. Verso 8, coloca aí nessa versão mesmo. Ela fez o que podia. Vamos repetir? Fala de Cristo. É uma frase dita pelo nosso Salvador. Ela fez o que podia. Agora, igreja, você vai ficar com o que Cristo fala ao teu respeito, ou o que as pessoas falam, né, para te criticar? Tem gente que dá mais valor, irmãos, para aquilo que as pessoas estão dizendo. Eu fico imaginando, no contexto da história, essa mulher ouvindo, irmãos, do próprio Cristo. Ela fez tudo o que ela podia. Ela fez de coração, ela fez para louvar a Deus, né? Ela entregou ali, né, com todo o seu coração, está fazendo o que podia. Imagina você ouvindo isso do próprio Cristo, e no mesmo ambiente pessoas que estavam ali criticando, poderia vender por 300 dinheiro, né? Poderia ser investido em outros lugares, dar aos pobres. Aí vem Jesus e defende: ela fez tudo que pôde. Guarda essa frase: eu preciso fazer tudo que eu posso. Faça tudo que você puder pelo seu casamento. Faça tudo que você puder, irmãos, pelo seu trabalho. Faça tudo que você puder pelos seus filhos. Faça tudo que você puder pela igreja, pela obra de Deus. Eu tenho comigo assim, irmãos, que quando a gente faz tudo que a gente pode, por qualquer situação, vai ter momento que a gente não pode mais fazer nada por aquilo. Aí entra, irmãos, o impossível. E aí o impossível quem é que faz? É Deus. Você faz o que você pode, o que está nas suas mãos, né? O que cabe a você para fazer. Mas quando então foge da sua possibilidade, quando você faz o que você pode, Deus faz aquilo que você não pode. Deus faz o impossível. Então veja que eu preciso fazer o que eu posso para Deus fazer aquilo que eu não posso. Quando eu falo isso, eu me lembro da mãe de Moisés, Joquebede. Lembra da história? Por 3 meses ela cuidou, ela fez tudo o que ela pôde pelo seu filho. Nasceu Moisés num período que todos os meninos tinham que morrer, né? As parteiras, elas tinham uma ordem que era para matar. E aí, irmãos, o que a Bíblia diz? Ela cuidou do seu filho por 3 meses, fez tudo por ele. Chegou ao 3º mês, ela já não podia mais continuar, a criança estava crescendo. Se descobrisse ali que havia uma criança do sexo masculino, além de matar a criança, toda a família estava comprometida, iria morrer também. E o que ela fez? Agora, Senhor, eu não posso mais fazer nada pelo meu filho, porque tudo que eu pude fazer por ele, eu fiz. Agora ela vai, irmãos,
coloca no rio, né? Você sabe que ela prepara ali um cesto, betuma, prepara tudo ali. O rio representa a própria ação de Deus, a mão de Deus. Ela está colocando na mão de Deus aquilo que agora não está mais ao seu alcance. E o que aconteceu, irmãos? Deus cuidou de tudo. Deus preparou a filha do faraó para encontrar Moisés nas águas. E quando então a menina se encanta, né, a filha de faraó se encanta com Moisés, e ela fala assim, não, precisamos procurar uma ama, que é mãe, precisamos dar de alimento, né, o leite para essa criança. E ainda, se alguém descobrir que se tem alguém aí, ainda vamos pagar um salário para essa mãe cuidar dessa criança. Olha o sobrenatural. Olha, irmãos, né, aquilo que foge do nosso controle. Quando então a gente faz tudo que pode, Deus faz aquilo que nós não podemos. Você pode receber essa palavra? Diga comigo, Deus faz aquilo que eu não posso. Quando você não pode fazer pelo seu filho, Deus vai fazer. Quando você não pode fazer pelo seu casamento, Deus vai fazer. Quando você não pode fazer mais nada pela sua saúde, Deus vai fazer. Amém? Mas enquanto está, irmãos, em sua condição de fazer aquilo que você pode, o que você deve fazer? Fazer. Não, cabe a mim, eu vou fazer. É para entregar, eu vou fazer. Amém, igreja? Então essa mulher, ela fez tudo que pôde. Agora o interessante é que ela não fez por aparência, para se aparecer. Quantas vezes, olha só, isso nos envolve muitas vezes. A gente tem que tomar muito cuidado, ser vigilante. Muitas vezes a gente é levado, irmãos, a fazer as coisas para se aparecer, para mostrar para alguém que a gente está fazendo. Veja que pela natureza do homem, infelizmente, nós somos tentados a isso. Você vê que, ainda que o coração é para fazer para Deus, o inimigo ele vai tentar fazer com que essa devoção que você quer entregar a Deus por total, irmãos, não seja entregue a Ele completamente. Veja que o inimigo quer que a gente se apareça. Por isso que é uma declaração bíblica que todos nós temos que entender e procurar, irmãos, viver ela todos os dias. Que diminua eu e que o Senhor apareça. Senhor, é o Senhor que tem que aparecer. É o Senhor que tem que ser glorificado. É o Senhor que tem que ser visto naquilo que eu estou fazendo. Essa mulher não fez por aparência. Ela não fez, irmãos, para mostrar que estava fazendo. E olha, como eu disse, nós somos tentados a fazer no trabalho, em casa, na igreja, né, em todos os aspectos aí, para se aparecer. Embora a intenção não seja isso, a tentação vem. Irmãos, o inimigo vai te tentar, faz aí para você se aparecer, faz aí para você se mostrar, e aí você tem uma luta interna, você tem um conflito que você tem que vencer. Não é para mim aparecer, é para Deus ser glorificado. Eu sempre falo para a igreja, irmãos, um dos propósitos que Deus tem para a vida do crente é que o nome dele tem que ser glorificado. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Amém? Então ela faz por gratidão e não por aparência. Ela não esperou, outro ponto de vista aqui, ela não esperou uma condição ideal. Ela agiu por fé e por amor. É aquela coisa, irmãos, quantas pessoas que às vezes ela quer fazer, mas ela espera o cenário mudar, ela espera a condição ideal chegar. Quando tiver melhor eu faço, quando eu tiver condições eu faço, quando eu tiver bem eu faço. Essa mulher não esperou uma condição ideal, com aquilo que ela tinha em mão, com aquilo que estava no seu coração, ela fez. Irmãos, não espere as coisas melhorarem para você fazer pelo seu trabalho, pela sua família, para Deus. Faça por fé. Faça por amor, faça, irmãos, para Deus ser glorificado. Judas, vendo tudo isso, o que ele disse? É um grande desperdício, é perca de tempo, para com isso. Enquanto Judas estava vendo um desperdício, Jesus viu o que é nesta mulher, irmãos? Diga comigo, adoração. Quando você faz, irmãos, tudo que você pode, as pessoas não vão entender, mas Deus está vendo, é para me glorificar, é para me adorar, é para mim este louvor. As pessoas olham, é desperdício, é perca de tempo, para que isso? Não precisa, olha, você está desperdiçando seu tempo com isso. Irmãos, Deus está vendo diferente, Deus está vendo que é para a adoração do nome dele. Amém, igreja? Entendeu essa parte aqui? Não faça por aparência, faça por gratidão. Não espere a condição ideal, faça por fé e por amor. As pessoas, o mundo vê desperdício, mas o Senhor vê adoração. Amém? Que a gente coloque em prática, que a gente possa estar então vivendo desta maneira. Volta aqui, irmãos, para o verso de número 6.
Outro ponto aqui, embora já tenha abordado, eu quero ler e destacar aqui com mais profundidade. Verso 6. Vamos na Viva aqui, essa Viva está bem mais clara, né? Com mais clareza. Jesus está defendendo ela, Jesus está, né, irmãos, colocando na frente. Em outras palavras, tem um ditado assim: Jesus comprou a briga dela. Se alguém quer brigar com você, irmãos, e se você faz, né, o que você pode, Jesus sempre vai comprar a sua briga. Jesus não vai deixar você só nessa situação, tá? Então Jesus se coloca na frente da confusão que estava se armando, e ele diz o quê? Deixa ela em paz. Alguém quer te perturbar, irmão? Jesus se coloca na frente. Opa, a paz vai reinar em meio a ambientes de contenda, de briga, de confusão. A paz aqui vai estabelecer. Deixa ela em paz. Para de criticar. Ainda que as críticas elas continuem, irmãos, isso não pode impedir de você cumprir o propósito de Deus em sua vida. Amém? É isso que você precisa entender. Diga comigo assim: ainda que as críticas existem, diga, eu não posso deixar de cumprir o propósito de Deus. Irmãos, tem gente que quando ela está sendo criticada, o que ela faz? Ela para de fazer. Ela para de, não, eu vou dar um tempo, vou dar uma freada aqui, vou deixar de fazer, depois eu volto. Quantas pessoas, olha só, sobre a obra de Deus, claro que, vamos dizer, pode ser para membro também, né? Quantas pessoas que deixam de vir à igreja, quantas pessoas deixam de fazer a obra por causa de críticas, quantas pessoas que deixam de trabalhar num lugar porque ali está sendo criticado, né? Aí ela quer mudar de ambiente, não, vou para outro serviço, vou para outra igreja, vou para outro lugar, porque aonde eu estou tem crítica demais. Não deixe a crítica te anular, não deixe a crítica, irmão, te impedir aquilo que você está fazendo. Olhando para o mundo espiritual, Deus tem um propósito na sua vida para ser cumprido, então com crítica ou sem crítica, irmãos, permaneça firme, amém? Não deixe a crítica te anular, não deixe a crítica ao ponto de fazer você pensar, não, vou sair, vou para outro lugar, aqui não é mais o meu lugar. Irmão, para com isso. Eu tenho comigo assim, que quem está na obediência sempre vai ser criticado. Guarda isso. Está obedecendo a Deus? Está fazendo as coisas na obediência da palavra? Sempre vai ter crítica. Você vai ter crítica dentro da sua casa, vai ter crítica na igreja, vai ter crítica no trabalho. As pessoas vão te criticar, porque você está obedecendo a Deus, está fazendo o que é certo. Mas não se preocupe com isso não, porque você tem Jesus como seu advogado fiel, o seu defensor. Amém, igreja? Diga comigo: Jesus é o meu advogado fiel. Ele vai te defender, ele vai defender a sua causa. Deus defende os sinceros de coração, Deus defende os fiéis, Deus defende, irmãos, aquele que está na obediência da sua palavra. Amém? João 14, 23, marca aí que nós vamos voltar em Marcos. João 14, 23, está escrito assim: se alguém que me ama, né? Alguém que diz que me ama e guarda as minhas palavras, é este, irmãos, que verdadeiramente me ama, tá? É o que muitas pessoas às vezes apenas por palavras dizem assim: eu amo a Deus, Deus é o meu amor, né? Mas na hora, irmãos, de obedecer, aguardar, praticar, cadê esse amor? Não existe, é apenas de palavra, apenas de pronúncia. E Jesus deixa bem claro: se alguém diz que me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aqui me faz entender que fazer o que Jesus manda, irmãos, e não o que nós queremos. Faça o que Deus está mandando, faça o que Deus está estabelecendo no seu coração, por mais que te confronte, por mais que o que Ele está te pedindo, irmãos, venha te mexer mesmo, né? Ao ponto de mudar a sua rotina, mudar o seu comportamento, mudar a forma de pensar, porque este é o Evangelho. O Evangelho é transformador e todos os dias somos transformados pela sua palavra. Então fazer, irmãos, o que o Senhor está pedindo sempre vai nos tirar da zona de conforto. Fazer o que o Senhor está pedindo, irmãos, olha, é para verdadeiramente, irmãos, mostrar que amamos a Ele. Agora apenas dizer: eu te amo, Senhor. E irmãos, na hora que o Senhor te pede para fazer algo e você desobedece, que amor é esse? Onde está esse amor? Ele está bem claro, dizendo que aquele que me ama é o que guarda as minhas palavras. Quem me ama é quem me obedece.
Quem me ama é quem me ouve. Quem me ama é quem vai praticar a minha palavra. Então fazer a vontade de Deus é mais importante do que fazer o que sentimos. Tem gente que, irmãos, infelizmente ainda é guiada por sentimento. Eu senti de fazer isso, eu senti de deixar de fazer aquilo. Para com sentimentos, porque sentimentos também enganosos. Faça, irmãos, por obediência. Faça aquilo que o Senhor está falando para você fazer. Amém? Eu vou dar 2 exemplos aqui. Primeiro exemplo de 2 Crônicas 14. Exemplo de quem obedeceu a Deus e foi muito abençoado. 2 Crônicas 14, a partir do verso 2 até o 5, tem esse registro aí do rei Asa. E esse rei foi muito abençoado, porque ele fez tudo o que pôde, e fez, irmãos, diante dos olhos de Deus, coisas que mexeu com Deus, e buscou o Senhor verdadeiramente. Encontrarei 2 Crônicas 14, aí a partir do 2. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos de quem? Do Senhor, teu Deus. Porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas e cortou os bosques. Mandou a Judá que buscassem ao Senhor, Deus de seus pais, e observassem a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele. Aí você vai ver, irmãos, que aquele lugar, aquela cidade começou a se edificar, começou a ser fortalecida. Por quê? Porque foi tirada a idolatria, foi tirado os deuses estranhos, foi tirado, irmãos, a iniquidade, a maldade, a dureza do coração. E olha, o verso 2 e 3 é o que nós precisamos aqui viver: fazer o que é reto diante dos olhos de Deus, fazer aquilo que agrade a Deus. Irmãos, muitas pessoas, elas querem fazer o que vem no coração. Eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer assim, porque é assim que deu certo. É uma coisa que a gente precisa, irmãos, olhar para a palavra, é que se um momento Deus falou para a gente agir assim, e naquele momento deu certo, não quer dizer que todas as outras coisas, fazendo a mesma coisa, vai dar certo. Entende? Tem gente que quer repetir. Vai diante de Deus, vê se é isso mesmo que Ele quer que você faça. Porque exemplos bíblicos a gente tem. Davi vai diante de Deus: Senhor, perseguirei os meus inimigos? E Deus falou para Davi: vai, vou entregar os inimigos nas tuas mãos. Davi foi e teve vitória. Passado um tempo depois, irmãos, os inimigos vieram novamente. O Davi já tinha uma resposta de Deus. Deus já tinha falado sim para ele. Ele poderia falar assim: não, Deus já me deu o aval, é para mim ir, já venci lá atrás e eu vou fazer de novo. Davi vai aos pés do Senhor, consulta a Deus novamente. Uma frase que a gente tem que tirar: consulte a Deus novamente. Não é porque você teve uma resposta anterior que essa resposta, irmãos, pode ser a mesma. Nem sempre. Aí Davi vai consultar a Deus novamente. Deus, subirei eu diante dos inimigos? Qual foi a resposta de Deus? Não, não vai. Mas a primeira resposta Deus havia dito sim. E se Davi fosse pelo coração, pelo sentimento? Eu senti que é para ir, porque eu fui outra vez e deu certo, Deus deu vitória. Olha só, irmãos, Davi não foi por sentimento, não foi por aquilo que lá atrás deu certo. Olha a importância de consultar a Deus todas as vezes que for preciso. O Davi consulta a Deus, novamente Deus fala: agora não vai. É a estratégia de Deus. Deus sempre tem um plano diferente, irmãos, para confundir os seus adversários, os seus inimigos. Só que a gente quer insistir sempre na mesmice. Então busque, consulte a Deus, peça direção, não faça aquilo que está no seu coração, não faça aquilo que você sentir, vai fazer aquilo que Deus está falando para fazer. Se o que Deus está falando, irmãos, está então no seu coração, então faça. Agora está no coração e Deus não está falando, então obedeça a voz de Deus. Não vai pelo coração não, porque a Bíblia deixa bem claro que até o coração é enganoso. Então aqui nesse texto de Crônicas 14, nós temos aqui um resultado lindo, de prosperidade, de paz, aonde o nome do Senhor foi estabelecido, porque ali o rei Asa fez o que era bom e reto diante dos olhos
de Deus. Temos aqui uma outra lição de 2 Crônicas, capítulo 24, lá na frente, aqui o verso 2, eu quero destacar o verso 2, 2 Crônicas 24, 2. Depois lá para o versículo 17. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. Essa leitura aqui tem que ser, irmãos, olha só, direcionada, e até para você entender que ele fez o que era reto diante dos olhos de Deus, até em qual momento? Até enquanto esse sacerdote estava vivo. Ou seja, depois que Joiada morreu, ele agora não faz mais o que é certo diante dos olhos de Deus. É assim ou não é que está escrito aí? Ele fez até os dias, até enquanto ele estava vivo. É aquele tipo de pessoa, irmãos, né? Que faz as coisas certas enquanto está na vista do patrão, né? O patrão está vendo, a pessoa está fazendo. Quando o patrão não está, a pessoa não faz o que é reto. Dentro da igreja existe isso também. Aos olhos do pastor, aos olhos dos obreiros, aos olhos de alguém que está orando, aí tem gente que está orando. Aí quando ninguém está vendo ela orar, ela para de orar, ela para de buscar a Deus, ela para de fazer aquilo que é para fazer certo diante dos olhos de Deus. Veja que esse homem aqui, Joás, ele fez o que era reto, ele fez o que era certo, enquanto os olhos de Joiada estavam vendo. A partir do momento que os olhos de Joiada fechou, morreu ele parou de fazer. Há uma lição aqui, igreja. Se tem alguém vendo ou não vendo, eu vou continuar fazendo o que é reto diante dos olhos de Deus. Não é porque tem gente vendo ou não está vendo que eu vou ter mudanças de comportamento. Eu vou fazer, se tem gente vendo, eu continuo adorando. Se não tem ninguém vendo, eu vou glorificar e adorar a Deus da mesma forma. Pula para o verso 17. Aí você vê, irmãos, que depois da morte, a idolatria foi estabelecida. A idolatria foi levantada. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá, se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram as imagens dos bosques e aos ídolos. Então veio a grande ira sobre Judá e Jerusalém, por causa desta sua culpa. E se você continua lendo aí até o verso 25, irmãos, você vai ver que entrou ídolos, entrou a destruição, as coisas foram desandando, e olha, o que a gente entende no geral aqui, começou bem, mas não perseverou, abandonou a fé, rejeitou a correção e caiu na tentação. O resultado, destruição e morte, final triste. Quantas pessoas que estão caminhando bem, irmãos, de repente, olha, o final é triste. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, melhor é o fim das coisas do que o início. Isso aqui é de forma espiritual também. Adianta a gente ter 10, 20, 30 anos na igreja, servindo a Deus com fidelidade, na última semana ou no último dia, se perder, se corromper, se desviar. O que valeu os 20, 30 anos dentro da igreja? Nada. Se eu me perder no último dia, irmão, não valeu nada todos esses tempos. Então por isso que é melhor o fim das coisas. Deus está falando, é melhor, irmãos, o final, não é o início, não é o meio. Então é por isso que a gente tem que estar, irmãos, com o coração, Senhor, eu quero te servir até o fim. Porque lá em Apocalipse diz que ao que chegar ao fim, a ele vai ser dado a coroa da vida eterna. Mas para quem, igreja? Para quem chegar no fim, com fidelidade, com amor, com devoção. Amém? Então obedecer, irmãos, só por influência humana não sustenta a fé de ninguém. Obedecer às pessoas por pressão, porque alguém está obrigando, alguém está forçando, não vai te levar a Deus. A gente tem que ter, irmãos, uma obediência com devoção, com amor a Deus. Não tem que fazer porque o pastor está pedindo ou alguém está mandando fazer. Eu faço, a gente serve por amor, por dedicação ao nosso Senhor, de forma voluntária. Amém? Diga comigo, Deus quer obediência constante e voluntária. Amém? Eu entendi, irmãos, que não vale a pena ficar obrigando, insistindo com quem não quer nada com nada. Por quê? Porque Deus não quer nada forçado, Deus quer a obediência, Deus quer, irmãos, de forma voluntária.
Quer fazer? É para Deus? É com amor? É de coração voltado, voluntário para Deus? Faz. Agora ficar insistindo com quem não quer nada com nada é perca de tempo, é cansativo. Né? E é o que a Bíblia está nos ensinando aqui. 1 Samuel 15, 22, só para a gente passar por cima aqui dessa passagem da obediência, é bem conhecida, até citada, principalmente aquela frase bem destacada no meio cristão. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Mais uma vez, destaca aí essa fala: o obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça a Deus, obedeça o que o Senhor tem falado ao seu coração. Amém, igreja? Vamos terminar onde começamos? Volta lá para Marcos 14, né? Marcos 14, o verso de número 8. Jesus viu que ela fez de coração. Jesus viu que ela fez tudo que ela pôde. Verso 8, Marcos 14, 8. E esta mulher fez o que podia. Então, dessa frase, dessa fala, o Senhor nos entrega essa mensagem hoje. Faça o que você pode, porque aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer por você. Amém, igreja? Obedeça o que Jesus tem mandado. Mesmo que as pessoas estão te criticando, obedeça de todo o seu coração. Você vai ser defendido por Deus. Você vai ser abençoado por Deus. Essas críticas não podem te parar. Essas críticas não podem te anular. Lembre-se que tem um propósito que está sendo cumprido. E você tem que estar na obediência para cumprir aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Amém? Vamos terminar então? Fique em pé. Deus abençoe você da internet. Fique na paz. Compartilhe essa mensagem. Certamente vai falar o coração de outras pessoas.